Pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Vamos fazer aqui uma reflexão de um fato que aconteceu no Brasil aí, repercutiu nas redes sociais, na televisão. Um ocorrido lá em Blumenau, onde uma pessoa entrou em uma escola e acabou ali ceifando a vida de 4 crianças e ferindo outras também em estado grave. Muitos vão perguntar onde está Deus, por que Deus não impediu tal fato? Porque Deus não impede que um ônibus bate de frente com uma carreta e morre pessoas boas. Por que uma criança com câncer, Deus permite essas coisas? Por que pessoas boas morrem? E a gente sabe que tudo isso é consequência do pecado. E Romanos, lá diz Paulo, que está ordenado ao homem morrer uma só vez. Se a gente pegar textos isolados da palavra de Deus, a gente tem que aprender isso, a gente vai ver um Deus truculento, um Deus do Antigo Testamento que tem prazer em matar, e Deus não tem prazer da morte do ímpio. A gente vai ver várias vezes Deus mandando coisas ali para seus inimigos e mandando matar até o primogênito, até criança, animal, era para aniquilar tudo. Mas Deus sabia que era para um bem maior, porque senão tais poderiam se levantar contra o próprio povo dele e fazer coisas piores. Deus enxerga muito além. Deus fez isso lá, por exemplo, no Egito, quando matou até os primogênitos dos faraós lá, né, dentro da terra do Egito. Aquele que não tinha a marca do sangue do cordeiro, foi ceifado ali os primogênitos. Será que Deus é um Deus que tem prazer na morte? Será que Deus é um Deus de morte? Nós servimos um Deus de vida, vida em abundância, e que nos promete vida eterna. Aliás, os calvinistas são mestres em pegar textos isolados e falar que Deus escolheu uma classe de pessoas e não escolheu outra classe de pessoas. Deus escolheu esses para ser salvo porque ele viu além, e esses aqui ele não quis salvar. E é triste, porque não faz associações com os textos bíblicos e coloca um Deus do mal. Um Deus que pode pegar um parente seu e lançar pro Sheol, pro lago de fogo, porque ele quis, e ele quis salvar somente a mim, sendo que ele é um Deus que dá oportunidade a todos. Então a gente se solidariza com os familiares dessas crianças, que Deus abençoe e dê forças para esses pais, para esses funcionários dessa escola lá na cidade de Blumenau, porque é muito triste. A gente vê que o pecado entrou, a morte entrou pelo pecado desde lá de Gênesis. E Deus ficou muito triste com isso. Quando Caim matou Abel, ali Abel ficou, recobrando a Deus ali seu sangue, através de sua alma a Deus. E através dali foi vindo vários homicídios. Deus teve que mandar até juízos, sobre a terra através de dilúvio. Deus não tem prazer na morte. Eu queria fazer uma pergunta para Hernandes Dias Lopes. Eu queria fazer uma pergunta para Paulo Júnior, para Lucinho. Que milênio que é esse que a gente está vivendo? Que entra uma pessoa numa escola e ceifa a vida de crianças. Que milênio é esse? Um milênio que de Cristo até hoje tem 2000 anos. Que bagunça e confusão doutrinária é essa? Deus vai recobrar dessas pessoas esse tipo de ensino, essa falta de coerência. Na verdade, pessoas que frequentam esse tipo de tempo são pegas porque não estudam, porque não tem ali vida de estudo e conexão de Antigo, não tem noção de Antigo com o Novo Testamento. Porque essa parte ela é bem clara nas Escrituras. Eu queria deixar para vocês falar, para vocês aqui, que Deus ele é um Deus de vida. Não se preocupem, aquele que morreu a gente sente falta aqui agora e tudo, mas é nos oferecido a vida eterna. Deus há de ressuscitar todos, irmãos, não se preocupem. Foi isso que Cristo, os apóstolos e o ensinamento da igreja primitiva foi deixado para nós, e a gente tem que prosseguir com esse ensinamento. O ensinamento da volta de Cristo, da primeira ressurreição. E Deus vai dar em paga todos aqueles que cometer
grandes delitos e pecados. Deus vai permitir que suas testemunhas, por exemplo, na grande tribulação, sejam degoladas. Deus vai permitir. Tem um estudo de um discípulo de João, o rapaz chama Policarpio, diz que os soldados romanos chegou para matá-lo, né? Tinha perseguição romana, né, naquele tempo. Diz que Policarpo entregou a vida dele assim gentilmente, e os romanos ficaram até sem graça de matá-lo, e a história diz que ele foi morto queimado. E tem relatos ali da época que aquele cheiro subiu como forma suave aos olhos de Deus. E um dia Deus vai dar em paga todos esses que cometem esse tipo de atrocidade e maldade. É interessante vocês saberem disso e entenderem isso. Não estamos no milênio, não é Cristo que governa este mundo atualmente. Até porque em Apocalipse 12, Miguel tem que lançar ele para a terra primeiro, no tempo da grande tribulação. Essa é a verdade. Deus há de permitir coisas acontecerem, coisas grandes nesse mundo. A gente já vem aí vendo crise na economia, crise nos alimentos, crise financeiras. Vai vir muitas mortes, infelizmente. E lá em Apocalipse vai dizer que vai ser preso aquele que enganou todas as nações, que enganou o mundo inteiro. Ele vai ser preso, aí sim Cristo reinará no Monte Sião, lá de Jerusalém, totalmente restaurada, e de lá vai sair a lei, lá vai ser celebrada a festa dos tabernáculos, pelo Israel de Deus, conosco, a igreja, fazendo parte do Israel de Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. A gente precisa entender que é natural que as pessoas morrem. Muitas vezes a gente não vai entender os propósitos de Deus, algumas coisas que acontecem, mas a gente basta a gente confiar nele e saber que ele tem algo maior para nós. Pensem para você ver ali na perseguição da igreja primitiva, o quão era o ferrenho os romanos perseguindo ali os cristãos no Coliseu de Roma, jogando cristãos para leões, ali mulheres com crianças, pessoas sendo degoladas, pessoas sendo crucificadas de forma tão truculenta, e não negavam a Deus. Ali o amor, né, e a propagação do evangelho era bem inicial. Muitas pessoas ali tinham visto Cristo de forma ocular. E a gente não pode deixar esse amor esfriar e deixar que a dúvida entre em nossa mente e a gente vê, será que tem realmente um Deus? Por que ele permite tanta coisa ruim, tanta coisa truculenta, tantas pessoas ruins? E eu já penso pelo contrário, se tem tanta coisa ruim, se tem tanta pessoa ruim, é aí que eu acredito em Deus. Porque a gente vê que vai ser feita uma justiça, que tem que ter uma justiça. Por que o mundo tem só coisas ruins? Por que não pode ter só coisas boas? Por que tem tantas doenças aí nos assolando ao longo do tempo? Muitas coisas também foi consequências dos homens ao longo do tempo. Eu não sou médico nem nada, mas esses dias eu ouvi um doutor aqui das redes sociais falando que antigamente, muito tempo atrás, não tinha câncer e não tinha infarto. Foi decorrente a uma dieta cheia de açúcar, né, que foi vindo os cânceres e foi matando as pessoas. Por que tem AIDS, DSTs, doenças sexualmente transmissíveis? Por causa de consequências desenfreadas do próprio homem. E Deus vai falar lá em Romanos que entregou a esses homens as suas paixões. E a consequência vem, é morte. A consequência do pecado, o salário do pecado, é a morte. Está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Tá bom? Queria que vocês entendessem isso e não deixasse que a dúvida dominasse vocês, e que Deus conforte essas crianças, esses pais,
dê muita força para prosseguir psicologicamente. A depressão está aí, é uma coisa terrível que vem assolando as pessoas. Para quem não sabe, eu tenho um filho de 6 anos, o Ricles também tem uma filha, uma criança aí, e a gente se põe no lugar dessas pessoas, o quão difícil deve ser, o duro, receber uma notícia dessa, a gente se põe no lugar e a gente, sabe, fica com o coração apertado. E essa é a palavra de conforto a você também que deixou aí ou sente falta de um ente querido, uma pessoa que morreu, talvez não de forma, né, de assassinato, mas de uma forma de causa natural, que a gente sente falta. Mas a palavra do Senhor diz que Ele limpará dos nossos olhos todo choro, todo pranto e toda tristeza. Lá em Apocalipse diz que Ele fará a justiça de todas as formas. A gente não deve esperar somente nesse mundo, porque ele é passageiro. A hora que a gente pisca, já é 40 anos de idade, a hora que você vê, já passou. É muito rápido. Então a gente tem que ter esperança no Senhor, aguardar pelo seu arrebatamento, se vir no nosso tempo, saber ter as armas certas e ter o conhecimento. As Escrituras está aí para nós como um mapa, né? A gente tem que saber ler esse mapa e fazer ali a montagem do quebra-cabeça. A Bíblia é um livro de forma absoluta, ela não tem várias ramificações, doutrinas, são os homens que fazem bagunças, muitos para defender os seus próprios tempos e defender as suas próprias doutrinas. E Deus vai recobrar isso desses homens também. Talvez muitos vão ser salvos, até Deus vai saber o nível de consciência que cada um tem, através de pastores, presbíteros, evangelistas, que pregam e ensinam de forma errada, mas tem vida de oração, tem vida de santidade, tem vida... A pessoa ama realmente a Deus, mas ensina errado, através de uma doutrina, e Deus vai dar em paga a todo mundo. Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai saber certamente conforme o que cada um merece. Então que Deus possa confortar a cada um de vocês. Obrigado. E esse era o aviso que eu queria deixar hoje aqui para vocês. Muito obrigado e até a próxima.